Aleluia! Irmão, você sabe que eu gosto de que vocês dêem um amém aí para dar um feedback, que estão ouvindo, que não estão dormindo, né? Uma das formas da gente saber que vocês não estão dormindo é quando vocês respondem. Sabia? Para a gente saber se o sermão não está sendo muito cansativo. Louvado seja o nome do Senhor por mais um culto. Quero cumprimentar todos que estão aqui, que são membros dessa igreja, os que estão nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para nós é uma alegria tê-los aqui com a gente. Aqueles que estão nos assistindo de casa, que o Senhor visite a sua família agora, ou que vão assistir daqui a alguns dias, anos, eu não sei, que o Senhor alcance a sua vida e essa mensagem alcance o teu coração. Aleluia! Amados, quero reforçar sobre a vigília, no nosso próximo sábado, amém? O Fábio já comunicou a Aliança Jovem que vai ser lá a programação, direto lá. Como eu disse, o Data Show está para manutenção, a gente está com um substituto, ele não é muito legal, não deu para ver o banner. Mas o que acontece? É lá na residência da irmã Sônia está em algum lugar aqui, né? E a gente vai ter um localizador para vocês, mas é bem fácil, é no local mais nobre da Vila Vitória, né, bem no alto do morro, onde os ventos alcançam mesmo, literalmente. E vai ter um ônibus para quem não tem transporte, tá bom? O ônibus sai daqui da porta da igreja às 18h30. Você tem que estar aqui no máximo 18 horas. E tem uma pequena contribuição para honrarmos com o custo do ônibus. Só R$8, tá bom? R$8, ida e volta. Leva você e traz você. Nem o Uber não é esse valor, né? Lá para o Conjunto Vitória, para a Vila Vitória. É esse valor, irmã Sônia, para lá, um Uber? Mais caro. E é só a ida. Então o ônibus vai custar R$8 ida e volta, tá bom? Então se esforce, né? A nossa programação tem um horário, tá bom? Vai começar às 19 horas e a expectativa é até o vizinho falar alguma coisa. Brincadeira, irmãos. Eu vou estar lá com vocês e ministro aula nos cursos logo na manhã seguinte aqui, por exemplo. Alguns de vocês são alunos. No nosso vigilhão de julho, aí a gente é a noite inteira, amém? Vá orando pelo nosso vigilhão, vai ser lá na chácara da igreja, em julho, noite inteira. Mas a expectativa é até 1h da manhã. Aleluia. A Késia está lá atrás. Você já pode passar lá, um ônibus só, porque muitos têm transporte, então é só um ônibus. Mas não deixe para a última hora, você vai colocar o seu nome e fazer o acerto lá logo, no final do culto, a Késia. Dê um sinal aí, Késia. Ela é a pessoa lá, uma das líderes da intercessão. Você pode passar lá, deixar o seu nome e garantir sua vaga no ônibus. Amém? Eu vou com vocês no ônibus, porque a comunhão do ônibus é que é legal. Principalmente se tiver farofa. E aí você pode, todos vocês, uma garrafa de café, um bolo, pode levar rede para armar, que lá tem bastante espaço, as mães com bebê. Ah, pastor, meu bebê é pequeno, leva a rede e arma. O lá de casa não dorme antes de 1h, não sei da sua, né? O meu menino não dorme antes de 1h. Mas se vocês dormem, então... Mas você pode levar a rede para armar, que lá tem espaço, tá bom? Leve um bolo, um café para a gente... Tem a comunhão lá em um certo horário. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, antes de ministrar a palavra, já compartilhei com vocês que o Senhor tem me levado sempre a orar. E esse tem sido um exercício de obediência ao Senhor e de milagres e testemunhos. Amém? Então eu quero orar mais uma vez por cura. Eu quero orar por graça de Deus, por favor de Deus sobre a sua vida. Eu quero pedir que você que quer receber uma oração mais específica, vá se colocando de pé. Não precisa vir aqui à frente, basta se colocar de pé onde você está. Seja um casamento, seja na saúde, nas finanças, algo que esteja acontecendo na tua vida. Em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua vida diante do Senhor agora. Amém? Se você está com alguém enfermo, se você está com alguma situação difícil, enfrentando uma batalha, enfrentando uma luta, uma guerra... Irmãos, nós precisamos crer, seja na área financeira. Quarta-feira a gente orando aqui, né? E Deus, a oração, e Senhor,
o currículo que estava lá embaixo, o senhor coloca em cima agora. Termina o culto, a gente recebe um testemunho, né? Alguém que terminou o culto, já recebeu ali, vem trabalhar, tá. Vem cá. Nós precisamos crer no Deus que move as coisas, amém? No Deus que gera circunstâncias. Se você está desempregado, amanhã é um ótimo dia para receber uma ligação, te chamando, amém? Para uma conversa, para uma entrevista. Se você está gerando algo para esse tempo, seja no casamento, seja na saúde, eu preciso que você creia que o motivo que nos reúne aqui é Cristo, e o Cristo que nós servimos é vivo. E na cruz a sentença dele estava incluso tudo aquilo que no nome dele nós pedíssemos, amém? Nunca peça no nome do pastor, no nome do seu líder, da igreja, mas se você pede no nome de Cristo, tenha certeza que ele é fiel para cumprir, amém? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, exerça a sua fé, exercite-a neste momento. Meu Deus e meu Pai, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Abba, Papai, Paizinho, nós te exaltamos neste lugar. Senhor, Tu és bendito, o Teu nome é santo, Ele é sobre todo nome, Senhor. Meu Deus, nós não somos dignos da Tua presença, mas o Senhor nos justificou, o Senhor nos deu acesso a Ti, a Tua graça nos alcançou. Meu Deus, o Cordeiro foi feito digno. Por isso, no Teu nome, nós oramos agora em nome de Jesus, no início deste momento de palavra. E eu quero, meu Deus, alguém que esteja em casa, que esteja aqui agora, de alguma forma, se esse culto chega até ela, um vizinho, nós oramos apresentando a vida dessa pessoa, deste homem, desta mulher, criança, jovem, adulto, idoso. Meu Deus, se é enfermidade, eu repreendo na autoridade que há no nome de Jesus, seja na pele, nos ossos, nos nervos, meu Deus, no sangue, nos órgãos. Pai, em nome de Jesus, nós damos ordem para que bata em retirada toda a enfermidade. No nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos enfermidade, Tu é ilegal. No nome de Jesus, bata em retirada agora. Nós declaramos o funcionamento correto das juntas, das articulações, da coluna, toda hérnia de disco, todo problema, meu Deus, nos ossos, de falta, meu Deus, de cálcio, toda falta de vitamina. Meu Deus, no nome de Jesus, seja um problema na unha do pé ou uma queda de cabelo. Nós oramos agora, Senhor. Vem com milagre neste culto, vem com a Tua graça, com a Tua mão poderosa, Senhor, e toca, alcança, ministra, cura, liberta, na autoridade que há em nome de Jesus. Meu Deus, se é problema conjugal, eu te peço, visita esse lar agora, Jesus. Organiza a casa, coloca cada coisa no seu lugar. Reaproxima o coração do marido à esposa, da esposa ao marido. Meu Deus, do filho ao pai, a mãe da mãe, dos pais aos filhos. Senhor, quebra toda discórdia, toda contenda, todo levante de Satanás. Vem com salvação aqueles que estão afastados. Vem com reconciliação. Traz de volta à tua casa aqueles que estão longe. Meu Deus, traz de volta, Senhor. Traz de volta os que estão longe, Jesus. Talvez eu não os alcance, mas o Senhor alcança. Meu Deus, se é nas finanças, tem misericórdia, Jesus. Vira essa página nessa noite, Senhor. Muda as circunstâncias, altera os ambientes, visita os celeiros, a despensa, a geladeira agora. Meu Deus, traz dignidade, meu Deus, muda no nome de Jesus a situação. Gera portas de emprego, de promoção no serviço, traz estratégia de negócio. Meu Deus, gera estratégia de negócios. O melhor dessa terra é para os teus filhos, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Pois todo que pede recebe, todo que bate a porta lhe será aberta, e todo aquele que busca encontrará. Quando feito no teu nome, quando pedindo no
teu nome, Jesus. Ah, meu Deus, visita essa cidade. Cada rua, os moradores de rua, os hospitais, meu Deus, os médicos socorristas que estão em ambulâncias neste momento. Meu Deus, as famílias que aguardam o resultado de um médico, um diagnóstico, de uma cirurgia. Obrigado, Jesus, pela tua mão poderosa. Visita os presídios, as comunidades terapeutas, Senhor. Visita cada viela, cada mãe que chora. Meu Deus, as casas onde há luto nessa tarde, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão pensando que esse é o pior domingo de suas vidas, vem com graça, vem com misericórdia, vem com renovo. Em nome de Jesus é que nós oramos e bendizemos o teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Aleluia. Completar aqui. Em todo tempo. O nosso Deus é atemporal. Amém? Minha prioridade é Cristo. Diga, minha prioridade é Cristo. É o título dessa mensagem. Meus irmãos, eu compartilhei com vocês alguns cultos atrás, que vocês me verão ministrando menos textos bíblicos diferentes e mergulhando mais em alguns textos bíblicos específicos. Não sei se você observou o texto que o Edson usou para abrir o culto aqui. O Edson, a gente poderia passar uma semana falando, ministrando sobre algo que o Edson falou aqui, que não levou 2 minutos. Lembra? Vocês lembram do que ele falou aqui? Do que ele leu? Quantos princípios, Edson? 5 você falou? 5. Passou muito rápido. Mas quando você está numa crise com a Bíblia, das entrelinhas, aquilo ali é algo que pode te levar um mês inteiro meditando naquilo. Sabe? E esse tem sido um tempo assim para mim. Eu estou parando em alguns versículos. E eu quero compartilhar algo com vocês. Já começar confessando algo no meu coração. Eu comecei a ler a Bíblia para ler ela em 3 meses. Algum tempo atrás. E eu comecei naquele desespero. Irmãos, é muito texto bíblico. É muita coisa. E eu, na correria do ministério, às vezes eu estava atendendo alguém, depois tinha outro, e eu lembrando, tu ainda tem 10 capítulos da Bíblia para ler hoje. Tu ainda tem 12 capítulos da Bíblia para ler hoje. Te vira, te apressa aí e resolve. E eu digo, mas eu vou ler a Bíblia em 3 meses. Atrasei. E eu atrasei, eu fiquei muito mal. Eu disse, Senhor, não é possível, eu sou pastor. Eu comecei a ler a Bíblia, em 3 meses eu tenho que terminar de ler, isso é uma vergonha. E eu fiquei mal. E aí eu desatrasei de novo. E botava em dia a leitura. Aí atrasei de novo. E nisso que eu atrasei, eu de novo em crise, né? E aí daqui a pouco eu restauro, coloco em dia. Porque se você atrasa um dia, meu amigo, você está encrencado. Não sei se você já leu ela em 3 meses. Eu não li a Bíblia em 3 meses ainda. Mas é uma das minhas metas. Eu vou conseguir. Se sua vida está muito tranquila, comece a ler para você ver como ela acelera rapidamente. Agora, se você perde 2 dias, meu irmão, pede demissão do serviço e vai ler a Bíblia, porque senão... Meus irmãos, você que é pai de 2 meninos, cuida de uma igreja, tem uma esposa, vai buscar a menina na escola, atende gente de manhã, tarde e noite, não é brincadeira. Porque eu não estou falando de ler por ler. Você pode ler 60 livros em um mês, se você quiser. Eu estou falando de ler a Bíblia. O pessoal da escola de missões leram ela em uma semana, agora em janeiro. Né? Não li em uma semana ainda, não li em 3 meses ainda. Mas a verdade, onde eu quero chegar, eu travei. Chegou uma hora que eu disse, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não fiz um propósito com Deus, tá? Que fique bem claro. Eu não fiz um propósito, eu não fiz um voto.
eu fiz um teste comigo, um desafio pessoal. Mas eu não fui capaz de cumprir. Se eu tivesse continuado, eu estaria bem atrasado, mas estaria. Só que aí Deus falou ao meu coração. Enquanto eu estava nessa guerra para ler muito a Bíblia em pouco tempo, o Senhor falou que estaria ministrando ao meu coração esses dias as entrelinhas da Bíblia. Porque eu comecei a ler muito rápido. E aí meu filho, eu entro em casa, meu filho está assistindo um desenho, O Grande Livro, se eu não estiver enganado. Muito bom, muito bem contado as histórias da Bíblia lá. E aí está contando uma história que eu li. Só que eu passei tão rápido, que o desenho falou mais comigo do que a minha leitura bíblica. Eu passei tão rápido que eu tinha que entregar uma meta. Eu tinha uma meta para bater. Eu passei tão rápido, está lá meu filho assistindo. Aí eu sento e aquele desenho pregando para mim. Porque o desenho foi todinho sobre aquela passagem. Aí eu disse, Senhor, tinha algo errado no meu desafio, Senhor. Eu ainda vou ler em 3 meses, mas tinha algo errado. Foi quando o Espírito Santo ministrou o meu coração. Esses dias eu vou ministrar o teu coração. Meu filho, as entrelinhas da Bíblia. E a gente como pastor, eu digo a gente, né, às vezes generalizando, né, é um erro. Eu, particularmente, eu costumo trazer o máximo de informação que eu posso. Eu consulto várias versões da Bíblia, tanto é que às vezes eu acabo colocando uma aqui que não é a que está aqui. E eu busco fontes e tudo. E para mim foi um tratamento de Deus. Tem sido essa desaceleração. Tem sido um tratamento, essa desaceleração. Tem hora que eu digo para Deus, eu vou pregar em cima de um versículo. Eu vou terminar muito rápido. E aí Deus começa a ministrar e eu vou percebendo que é capaz de vários cultos para um versículo só. Então é mais ou menos isso que tem acontecido na minha vida. Você tem visto nos últimos cultos o que foi ministrado antes da ministração do Pedro e o outro. E eu estou hoje no livro de Colossenses, capítulo 1, com vocês, por favor. Colossenses 1, do 13 ao 14, verso 13 e verso 14. Open your Bible. Se você encontrar os irmãos gêmeos, você vai ter filho trigêmeo, você pode colocar Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. São 3 nomes, né, interessantes aí. Filho, Colo e o Tessa. Filipenses capítulo 1, verso 13 e 14. Nós vamos... Estava aqui, o pessoal do Ministério de Louvor, vocês vão me ajudar aí, o pessoal da dança. Nós vamos terminar esse culto diferente hoje. Amém? Vamos terminar esse culto diferente hoje. Daqui a pouco vocês me ajudem aí. E eu preciso que vocês me ajudem aqui, no nome de Jesus. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Amém? Anote esse texto bíblico. Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses. Pois se eu falei errado, me perdoe, gente. Colossenses, tá? Eu falei dos 3 irmãos, talvez eu mencionei outro livro. Colossenses 1, 13, 14. Assim que teve um tempo aí, que um irmão da igreja mais avançada de idade, alguns anos atrás, ele disse, pastor, o senhor é uma bênção pregando. Eu digo, amém, glória a Deus. Mas a gente percebe quando vai vir um mais depois, né? Glória a Deus, é bênção, é poder de Deus, unção. Mas o senhor não consegue falar mais devagar um pouco não, para me entender. E eu disse, meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. Não, porque o jovem eu sei quem pega rapidamente, mas o senhor fala, eu estou procurando, já leu, já foi. Então às vezes é um impulso, irmão, né? Mas me ajude, você tem liberdade. Pede para repetir, fala aí, amém? Você, igreja, é o termômetro de quem adora aqui em cima. Você é o termômetro de quem ministra a palavra. Vocês são o nosso termômetro. Se a gente estivesse cheio de unção,
Mas se você não quiser receber, a gente pensa que nós estamos em pecado. Se o pregador daqueles que... amém, igreja, você não responde, ele morre aqui no altar. Vocês são o nosso termômetro. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Amém? Irmãos, a obra da cruz, o que Jesus fez na cruz, é a maior expressão de amor de todos os tempos. Amém? A obra da cruz é a maior expressão de amor de todos os tempos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz algo quase que parecido com isso aqui. Ele diz que Cristo deu a vida por nós, ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Cristo fez? Aqui tem pessoas que já namoraram uma vez no passado e depois se reencontraram e casaram, né? E aí você brinca com seu marido, com sua esposa, dizendo assim: eu conheci ele feinho, ela feinha, e mesmo assim eu casei depois, né? Aí hoje você deu um grau nele, nela, né? Já ajeitou, ajudou a vestir e tudo. Aí você diz assim, tem gente que olha hoje e fica querendo deixar o diabo usar, né? Querendo as coisas dos outros. Mas quando viu lá no tempo da sequidão. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos romanos que Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda... Ele não morreu por uma igreja que estava aqui cantando, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei, que a morte venceu. Ele morreu por uma igreja que cantava, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Esse era o refrão daquela igreja. Não era ó que tremenda graça, era ó que tremendo impostor. Esse era o refrão daquela igreja. Esse era o refrão do hino deles. Irmãos, nós somos especiais para Deus. Amém? Nós não podemos questionar isso. Ele nos amou de tal maneira. E não é o Lucas que diz, é a Bíblia. João 3,16 diz que Ele nos amou de tal maneira. Eu costumo brincar com a Sara. A Sara o João vai crescendo e é natural, né? Vai ficando meio assim, vergonhoso. Mas a Sara, irmãos, a Sara está numa fase que, meu Deus, chiclete perde para aquela menina. É um negócio, ela me diz, te amo 24 horas por dia. Ela quer tirar meu sapato. Hoje ela veio brigar comigo, porque ontem eu fui pedalar e ela disse, deixa eu te calçar, pai. Eu disse, quando eu chegar, filha, pai está apressado. Aí quando eu cheguei, eu tirei rapidamente, tomei banho. E ela hoje diz, o senhor disse que ontem, quando o senhor chegasse, era eu que ia tirar o seu sapato, a sua camisa, e o senhor não deixou. Então assim, está naquela fase do... Aí eu disse, você me ama de que tamanho, Sara? Ela diz, do tamanho do coração, pai. Para ela essa é a maior expressão de amor até o momento, né? Tudo que cabe em um coração é o máximo que ela pode amar. E eu pergunto quase todos os dias, você me ama de que tamanho? Do tamanho do coração, pai, né? Aquilo para ela é a maior expressão. A gente não conhece a maior expressão de amor, talvez ainda, do nosso cônjuge, do nosso marido. Aqui tem casamentos que talvez você já acompanhou seu marido, seu esposo na UTI, esteve lá com você. E só quem já acompanhou alguém no hospital sabe a luta. Você que está sobre o efeito do tramal, diz outro medicamento aí, pastor Tainá, que é forte. Morfina, você dorme. Agora o acompanhante não, meu amigo. O acompanhante, ele está lá, numa cadeira que ele trouxe de casa, às vezes, né? Tem aquela lá, mas não é a mesma coisa. E a preocupação de você morrer lá e um aparelho. Então você dorme de boa, você está todo medicado lá. Às vezes, né? Talvez a gente não... A maior expressão de amor que a gente conhece foi essa. Foi quando o namorado, tendo o único dinheiro que ele tinha, de pegar um ônibus, ele comprou uma caixa de bombom garoto para ti. E aquilo para ti te conquistou. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos amou de tal maneira. Ele nos amou de tal maneira. Você não tinha nada para entregar. Ele entregou tudo. Você já parou para pensar nisso? Nós não tínhamos nada para entregar. Ele entregou tudo. Nós vivemos um tempo de reciprocidades. Alguém olhou para mim, eu olho de volta. Eu dou uma devolutiva para aquilo. Alguém sorriu, eu dou uma devolutiva. Eu vou sorrir também. Alguém deu moral, eu dou moral.
Nós agimos meio que por reciprocidade. Não é essa a obra da cruz. A obra da cruz consiste no que Paulo diz aos Romanos. Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus olha para nós e decide nos amar assim. Não questione isso. Lê Coríntios 13, né? O amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. As facetas do amor. Então nós não podemos questionar isso. Nós entendemos que a única coisa que eu posso fazer entre esse amor frente com Ele é aceitá-lo. Cristo me amou de tal maneira que a única coisa que eu posso fazer é agir em reciprocidade a isso. Sabe, irmãos, Deus sendo Deus se fez homem. Filipenses 2 vai dizer isso a partir do verso 5. Ele sendo Deus se fez homem. Olha isso. Se você conhecer outra história, e eu gosto dessas histórias românticas, assim, eu já li várias delas, né? Você precisa aprender que você não pode estar dentro de uma bolha, você pode ler algumas coisas, né? Você pode ler essas histórias que já teve aí de Shakespeare, mas não está na Bíblia. Leia, criatura, só separe as coisas, não siga o final da história, não separando as coisas, mas dá para você ler. Deus é homem, Deus se faz homem. Uau, começa bem já a história. Essa história de amor já está legal. Ele era Deus, se fez homem. Sendo Senhor, se faz servo. Vai vendo. Tudo isso está em Colossenses 1:13. Pois Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele Deus se faz homem. Ele Senhor se faz escravo. Ele santo se faz pecador. Olha que história. Como eu te disse, talvez a maior expressão de amor que você conheça seja do seu esposo, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Eu lembro que mamãe dizia: meu filho, só ver vocês comer já mata a minha fome. Hoje eu sou pai, eu faço a mesma coisa pelos meus filhos, mas hoje eu sei que não mata a fome, a gente continua com fome. Né? A gente se alegra em ver o menino comendo. Às vezes só tem um pedaço de bolo, né? Uma coisinha aí. O filho diz: pai, você vai querer? Vai não, não. Vai não, não. Meus irmãos, eles descobriram o segredo. Sendo bendito, se fez maldito. O meu Cristo, sendo bendito na cruz, tornou-se maldito. Foi amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado na cruz. Isaías capítulo 53. Pode colocar aqui para mim, por favor, verso 4. Não estava na pregação, mas veio. 53, 4. Quem creu aqui? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e... O que você acha que é isso, gente? O que seria isso aqui? Pode passar. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo, se você olha a original de castigo, é punição merecida. Estava sobre nós. Você já andou com uma mochila pesada, alguém arranca das tuas costas e diz: deixa eu carregar para você. Os maridos recém-casados e que querem cultivar, os outros continuam carregando, né? Alguns perdem um hábito, você pode continuar carregando. A gente vira carregador de bolsa de mulher. E pesa, irmãos. Pesa. Quando eu peço uma coisa para minha esposa que não tem na bolsa dela, eu me admiro. Esses dias eu pedi uma pinça para me puxar um pelo encravado. Ela diz: não tenho na minha bolsa. Eu disse: não tem. Eu disse: isso é algo histórico. Tem que ir para o Guinness. Tem tudo na bolsa de vocês. É uma bolsa de valores. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? É mais do que pecado. Iniquidade é quando você pega os pecados tudinho, bota no liquidificador, bate, é o que sai no copo lá embaixo.
Aquilo é iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Próximo versículo, por favor, 6. Todos nós, como ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pode parar por aqui. Sendo Deus se faz homem. Sendo santo se faz pecado. Sendo rei, Senhor se faz servo. Sendo bendito se faz maldito. Mas tem algo que eu acho forte demais. Sendo autor da vida, Ele dá a vida por nós. Sendo autor da vida, dando a vida a todos nós, para consertar algo, Ele dá a vida por todos nós. Irmãos, olha o que Paulo escreve ao povo de Colossenses. Olha que texto precioso. Olha, foi isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Ô cabeção, para desse teu desespero. Depois tu lê a Bíblia em 3 meses. Mas esses dias eu quero ministrar a ti sobre as entrelinhas. Quando Paulo escreve, ele diz, olha para o verso 13 aí. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Se tem alguém aqui, irmãos, que acha que você já era bom, conheceu a Cristo, ficou melhor ainda, talvez aqui não seja o seu lugar. Pastor Ivan ministrando, acho que foi o pastor Ivan ministrando, foi no culto de homens, que alguns de vocês faltaram, né? Alguns homens aqui faltaram. E ele disse, se você achar a igreja perfeita, um dia não vá, porque você é imperfeito, quando você entrar lá, a igreja vai ser imperfeita. Ele nos resgatou das trevas, do domínio das trevas. Então nós que estamos aqui hoje, nós não éramos bons e ficamos melhores ainda. Não, irmãos, nós não éramos. Nós éramos miseráveis, pecadores. O verbo libertar aqui, na NVI está resgatou, mas existe a versão que está libertou do domínio das trevas, significa salvar. Uma das primeiras definições para libertar é salvar. Diga comigo, salvar. Libertar de algum tipo de servidão. Libertar de algum tipo de escravidão. Ele nos libertou de uma escravidão, de uma servidão. Em outra tradução, libertar ou resgatar significa livrar do perigo. Já na palavra império, ele nos resgatou do império, do domínio, do império. A palavra império aqui significa autoridade ou poder. Olha só, irmãos, Paulo está afirmando que Deus nos libertou do poder, da autoridade, do domínio. E por favor, não me odeiem por falar isso, que Satanás tinha sobre as nossas vidas. Nós não estamos aqui hoje porque éramos bons e Cristo está nos deixando melhor ainda. Nós estamos aqui hoje porque, sendo maus, o Senhor nos comprou, teve misericórdia de nós, irmãos. Nos comprou, nos resgatou da obra das trevas, do reino das trevas. E essa expressão aqui, libertar, se fosse o Pedro pregando, ele ia falar libertar, né? Essa expressão aqui, libertar, ela confirma que o que Cristo fez foi absolutamente consumado na cruz. Uma das frases de efeito de Jesus, né, tudo tem uma frase de efeito, Velozes e Furiosos, a partir da morte do Brian, né? Aí acho que é o 6 que retrata, aí eles dizem no final, nunca será um adeus. Você viu o vídeo do Acamp? No lugar certo, na hora certa. No lugar certo, na hora certa. Meu irmão, você viu a voz do Fábio ali de locutor? A Lidiane se apaixonou na hora quando ouviu isso.
O Fábio disse que conquistou ela com essa voz. Tudo tem uma frase de efeito. Eu quero te dizer que a frase de efeito de Jesus custou a vida dele. A frase de efeito de Cristo custou o seu sangue. Ele disse: está consumado. Pastor, traduz: morri. Morri, dei tudo de mim por eles. A frase de efeito de Jesus custou a sua vida, está consumado. Por causa do que Cristo fez, nós não corremos mais o perigo de passar a vida na eternidade com o diabo, mas Ele nos deu acesso à eternidade com Cristo. Então aqui nós vemos que Ele nos libertou. Tem uma canção do Livres, que ela diz: onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Irmãos, aquela canção, ela foi composta e cantada numa fase da minha vida que ministrou muito ao meu coração. E o Senhor ministrava aquela canção, e onde eu estava, eu declarava e eu dizia: eu sou livre, Senhor. Porque liberdade, irmãos, é, de acordo com Cristo, nunca mais ser escravo do pecado. Libertinagem é usar o nome de Jesus para fazer o que você quiser. Entenda isso. Colossenses capítulo 1, verso 13. Essa liberdade é de acordo com Cristo, ser livre para viver a vontade dEle. Libertinagem é usar o nome de Cristo para fazer o que você quiser. E sim, nós temos visto muita libertinagem. Nós temos visto muita libertinagem e pouca liberdade. Estava conversando com o Pedro e a Ana agora há pouco. Por exemplo, na hora da oferta na África, é inconcebível ofertar sem dançar e sem se alegrar. O culto deles sem dança não existe, não tem culto sem dança. São coisas que nos constrangem. Das crianças, irmãos, e aqui está lá a Débora, quem foi que ministrou hoje tanto? A irmã Juliana, a Carol, teve mais, foi 4? Não, 3, né? Ok. Lá vem o menininho, lá vem as mamás, vem os papás, vem o senhor de idade, vem aquela galera, eles saem da igreja e entram, vem aquela galerona dançando. As senhorinhas, os idosos, os menininhos, tudo dançando, fazendo aquela filona no meio da igreja. Igual o Mateus fez aqui com Isaías e o Tiago. Acho que foi vocês 3 que correram para cá, não foi? É inconcebível. Por quê? Porque eles têm essa questão de: eu sou livre em Cristo. Se eu sou livre em Cristo, eu faço aquilo que eu não me limito mais. Eu não me limito mais, eu sou livre em Cristo. Eu não me preocupo muito com o que os outros vão pensar, eu preciso exercer essa minha liberdade. Por quê, pastor? 2 Coríntios 5,17, eu acho que é um dos textos que a gente aprende primeiro na nossa vida. Assim que se alguém está em Cristo, assim que se alguém está geograficamente, não é assim que se alguém está na igreja, não é assim que se alguém está na faculdade, é assim que se alguém está em Cristo. Se eu estou em Cristo, nova criatura sou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez. A obra da cruz é uma obra de libertação. Ele me tirou do império das trevas e me levou para o império da sua luz. Meus irmãos, a gente poderia conversar sobre isso na eternidade. Meu Deus. Nós cantamos aqui: digno é o Cordeiro de Deus, e não entendemos o que significa isso, né? Cantamos, adoramos: digno é o Rei que a morte venceu. Você sabe onde é que está isso na Bíblia? Apocalipse. Ninguém foi achado digno. Calma! Gente, calma! Teve um que foi achado digno. Bendito é o Cordeiro de Deus, o único que foi achado digno de desatar os selos, de abrir o livro.
Então os anjos, os anciões cantam: digno é o Cordeiro de Deus. Oh, que tremenda graça. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Morreu em meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, por isso eu canto. Meu Deus, o que o Senhor fez por mim. Você não pode ser o mesmo. Pastor, por que eu não posso brincar com o pecado? Porque lá eu já estive, de lá Ele me tirou. Porque isso custou estar consumado a vida de Cristo. Aquele que é o autor da vida, deu a sua vida, nos resgatou de um plano de morte, nos transportou para o reino do seu Filho amado, irmãos. Isso é mais do que um teletransporte. Ele nos libertou, amém? E o apóstolo também diz que Ele nos transportou. A palavra transportar aqui significa remover de um lugar para o outro. E ele usa muito a linguagem da época. Quando ele está falando transportou, naquela época era muito comum essa palavra. Quando um exército perdia uma batalha, eles diziam: chegou a hora de transportarmos o exército ferido, morto, para o seu lugar de origem. Então eles recolhiam ele, eles transportavam ele da morte para um lugar onde eles poderiam ser sepultados, onde eles poderiam descansar. Olha isso. As entrelinhas da Bíblia. E então ele vai falar: Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua luz. Ele nos resgatou de um lugar de morte, de um campo de batalha onde nós estávamos feridos. E Ele nos colocou num lugar de vida, num lugar de luz, num lugar onde Ele reina. E no reinado dEle, nós estamos lá com Ele, irmãos. Isso é muito poderoso. Ele me transportou. Por que é que eu não brigo com o pecado? Por que é que eu não posso flertar com o pecado? É porque lá eu já estive e eu sei quão grudento ele é, quão pecaminoso, nojento, envolvente ele é, e eu não posso mais me permitir flertar com ele. Lá eu já estive, mas para lá eu nunca mais poderei, eu devo desejar voltar. Transportar significa remover de um lugar para o outro. Transferir. Nós não estamos aqui por sermos bons. Nós estamos aqui porque a gente estava indo em direção ao matadouro. Cristo morre e diz: vem, vem ser chamado de noiva. Vem ser chamado de igreja. Vem, filho, vem, filha. Em mim vocês acharão vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida, meu Deus. Ele nos transportou. Que expressão forte. Ele me tirou das garras de Satanás. Imagina Cristo te pegando, Satanás dizendo: meu, e ele: pão, pão, o que está acontecendo aqui? Alguém me atualiza, alguém me atualiza, pão, pão, vai. O inimigo dizia: alguém me atualiza. Os diabetes, que são os servidores do diabo, os diabetes, chegavam e diziam assim: aconteceu algo. Aconteceu algo. Que foi? O véu do templo se rasgou. Alguém rasgou? Não, foi de cima para baixo. De cima para baixo. Não teve como ser ninguém não. E o que foi? Tinha uma cruz lá. E sim, morre gente na cruz direto, é uma punição. Não, tinha um lá que disse: está consumado. Quê? É. Aí ele foi para o sepulcro. Ah, então tá tudo bem. Mas ele ressuscitou. Ressuscitou. Onde está a morte, a tua? Onde está o inferno, teu aguilhão? Ele me pega de onde eu estava. Você já viu como é lindo isso? Você está um final de semana na bagaceira, entrega a tua vida a Cristo. No outro dia, quando o inimigo vem, ele diz: espera lá. Mas ele estava final de semana comigo. Pois é, tem alguém com ele agora.
Sai. Bora. Pega o beco. Bate em retirada. Ele nos resgata do império de trevas e nos transporta para um lugar de vida, de luz. Talvez você nunca entendeu isso, você não comprou passagem para viver o que você está vivendo. Você não se fez merecedor, você não foi aprovado em um concurso público. Nós vivemos muito por mérito e merecimento nessa terra. Moedas que não valem no céu. Tudo que a gente usa como moeda de troca aqui não vale no céu. Esses dias eu vi alguém comentando, uma pessoa disse assim, toda empresa tem patrão chato, funcionário que faz migué para não ir trabalhar, um bocado de coisa. Alguém disse, eu vou postar isso lá no grupo do serviço porque eu sou concursado, ninguém me demite. Mal sabe ele que no reino das trevas e no reino das luzes, essas nossas autoridades não funcionam. A única coisa que poderia nos resgatar de um lugar e nos dar segurança total, irmãos, o sangue de Cristo. Então ele nos pega de um lugar, nos arranca e põe sobre o outro. E nós que éramos árvore seca, sem vida, sabe, aquela flor do deserto. Você já viu que coisa doida? A planta chamada flor do deserto é algo tão lindo, né? A gente olha para uma planta daquela, rosa do deserto, deveria ser seca, né? Mas para mim é uma das plantas mais extraordinárias que tem. Ela tem uma beleza que nenhuma outra planta tem, aquela planta, né? Algo lindo demais. Não sei se você já parou para admirar uma rosa do deserto. Você quer me dar uma? Irmão, nós somos meio que uma planta daquela. Do lugar de onde a gente veio, as pessoas olham para nós e dizem, por que tu é bonito assim? Aí você diz, eu estava numa encrenca, e o Senhor me tirou do império das trevas, me colocou para o reino do seu Filho amado, e agora eu bebo direto da fonte. Amém? Você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes. Dará fruto no tempo certo. Suas folhas não murcharão. E tudo quanto você fizer prosperará. Aleluia. Meus irmãos, o que é isso? Ele nos redimiu. Continua lendo comigo. São só 4 palavras que eu frisei, nós estamos na terceira. Ele nos redimiu, pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos redenção. Coloca esse versículo para a gente, por favor, aqui. Verso 14 já, Colossenses 1,14. Em quem temos a... Olha aqui para mim, igreja. Não perca o raciocínio. Não sei se você já pagou fiança de alguém. Não sei se você já pagou fiança de alguém. Nós temos, talvez o melhor comparativo é esse. Alguém fez algo terrível e a única forma de ser liberto daquela sentença é sob fiança. É fazer com que alguém responda por aquilo. Eu já fiz isso literalmente. Alguns irmãos aqui da igreja lembram, a gente estava aqui lavando as cadeiras da igreja, uma época, um jovem, um adolescente, na verdade, cometeu um assalto, ele foi pego pela população, foi espancado aqui, próximo, a gente correu para lá, o Michel ajudou a gente, deu voz para o povo parar de bater nele, eu levei ele, nós fomos para a delegacia, eu fui com ele, e o delegado disse, por ser menor, e pelo que ele fez, ele vai descer para a FUNAC. Não sei se vocês sabem o que é a FUNAC. Eu conheço aquele lugar. Já evangelizei lá, já fui lá orar, acompanhei muito tempo o trabalho da FUNAC, né? E aí, eu não sabia de nada, não conhecia ninguém. Eu disse, qual é a única... Tem outro jeito? Tem alguma coisa? Ele diz, a não ser que alguém assine por ele a liberação dele. Só que a gente não sabia, pelo horário e tudo, alguém tinha que assinar, senão ele descia para lá. Né? E o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Te coloca na brecha. E eu digo, beleza, é só um adolescente de 15 anos que assaltou uma pessoa com uma faca no pescoço agora há pouco. Aí ele disse assim, a não ser que alguém, e no mundo espiritual aquele alguém parecia que dizia assim, tu assine por ele. E não dava tempo de pensar.
Não dava tempo de ligar para minha esposa, não dava tempo de pensar muito. Ou obedecia ou não obedecia. E aí eu falei assim, beleza, só isso? Eu assino. Ele diz, até os 18 anos dele você é o responsável por ele aqui. Você vai assinar, então quando acontecer algo, se acontecer alguma coisa, alguma reincidência, você vai ser chamado aqui. Eu digo, só isso, tranquilo. Eu assino. Aí eu cheguei onde ele estava preso, né? Eu fui até ele e disse assim, tu se acha doido, né? Aí ele olhou assim para mim, ele disse, o que foi? Eu disse, não, você acha maluco. Pega uma faca, bota no pescoço dos outros, assalta, tudo, vida louca. Eu disse assim, doido sou eu. Aí ele olhou para mim. Aí ele disse, por quê? Eu disse, eu acabei de assinar ali, sendo responsável por ti, não sei nem quem tu é. E não para por aí não, eu vou te botar dentro do meu carro e vou te levar para tua casa. Tu não vai botar faca no meu pescoço não, né? Irmão, mas Deus colocou um amor tão grande por aquela criatura no meu coração, que eu não tava, naquele dia se eu morresse eu ia para o céu, eu sabia disso. Eu fiz o que Cristo faria, eu ia direto para a glória, não tinha dúvida, eu nem passava por nenhum, se tem uma catraca lá de triagem, eu pulava elas. Não, manda ele, foi o que ele fez aí, eu achei massa, pode mandar. Mas eu disse assim, agora eu vou te colocar dentro do meu carro e vou te levar para a tua casa, tu tem outra faca aí não, né? Ele disse assim, ô tio, você vai fazer isso? Eu disse, claro. Não, tio, fica de boa. E eu aqui. Aí eu disse, onde é que você mora? Na Vila Vitória. Que região, assim, lá para perto do monte ali, assim, né? Explica melhor, na Baixada. Ah, entendi, ok. Enfim, irmãos, já passou o tempo, já é maior de idade, conheci a família e tudo, amém? Já o irmão dele, fiz visitas lá, né? Até o irmão dele dizer, pastor, tranquilo, eu estou acompanhando e tudo. Mas o que eu quero dizer para você, essa condição de redenção, você já parou para pensar o que é isso? Se aquele rapaz tiver voltado depois de 18 anos para o mundo do crime, beleza, mas ele sabe o que é redenção, ele sabe o que é redimir. Você já parou para pensar o que Cristo fez por nós, em quem temos a redenção? Pastor, eu acho que eu vou me desviar. Beleza, a nossa redenção é em Cristo, a nossa garantia é em Cristo, a nossa segurança é em Cristo. Você já viu pessoas firme a vida inteira, se afasta, se envolve em um problema, morre, acontece uma tragédia, porque nós nos esquecemos, irmãos, de que a nossa redenção é em Cristo. Ele pagou a fiança. Nós tínhamos um débito e Ele pagou. Você já olhou seu SPC, seu Serasa, seu Score, quando está lá o negócio lá do Paraíba, constando, aquela última parcela do guarda-roupa que cresceu, e daqui a pouco você atualiza e some, e você fica maravilhado. Não sei se você já levantou no restaurante e foi pagar a conta, e alguém disse, pagaram por você, e você fica maravilhado, porque você comeu pela festa e nem dinheiro tinha. Você estava pronto para lavar a louça. Diga comigo, redenção. Foi o que Jesus fez. Agora preste atenção, algo lindo sobre isso. O Senhor falou algo ao meu coração já agora de tardezinho. Eu acrescentei isso aqui agora há pouco. Momentos antes da palavra. Uma coisa é comprar. Outra coisa é comprar de volta. O Senhor nos criou. Ele comprou a nossa causa. Ele nos formou. Nós nos perdemos. Irmãos, e Ele compra de volta. Só compra de volta algo que é diferente.
Você não compra de volta algo que você fez questão de se livrar dele. Meu Deus, vendi aquilo, botei no feirão, graças a Deus, alguém comprou. Né? Agora, quando alguém compra algo de volta, você que tinha aquele Opala, aquele Fusca 77, aquela máquina de costurar que é uma preciosidade, você foi lá e botou uma proposta de volta. A primeira coisa que a pessoa que comprou fica admirada é: mas por que vendeu? Redimir é comprar de volta. Você se afastou e ele disse: eu quero eles perto de mim novamente. Mas tem um preço. Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Quero chamar o ministério de dança. E a última coisa que ele diz é o que a gente mais bate na tecla, a saber, o perdão dos nossos pecados. Pode passar o último final do verso 14, por favor. Coloca o final do verso 14. Em quem temos a redenção, a saber, diga comigo, irmãos, o perdão dos nossos pecados. Ele nos perdoou. Ele cancelou o escrito da dívida. Ele cancelou o escrito da dívida. Nós vamos já adorar aqui. Nós vamos declarar: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Mas antes disso, nós precisamos entender o que a gente está cantando e adorando aqui na frente. Amém? Você não pode fazer isso como alguém preso, como alguém limitado. Por quê? Porque Ele nos perdoou. A nossa dívida como escravo foi cancelada. Você sabia que o escravo, ele não poderia estar fazendo graça, dançando? Não poderia. Você sabe por que a cultura da dança é tão forte no continente africano? É uma expressão de liberdade. A adoração genuína, aquilo que a gente fez nesse culto de ontem, na Aliança Jovem aqui. E hoje essa expressão de liberdade é para alguém que entendeu o perdão de Deus. Você já viu quando você está perto de alguém e você tem culpa no cartório? E você fica... E a pessoa diz: você está estranho. Que conversa. Irmão, você está na presença de Deus e você não precisa estar estranho, indiferente com Ele. Sabe, Jesus não olha para ti hoje e diz: tu está indiferente comigo, acho que tu está em pecado, sai de perto. Ele diz: ei, entenda o que eu fiz, aceita o meu perdão e seja livre. Aleluia! O Senhor diz: entenda o que eu fiz, aceita o meu perdão e seja livre. Tem alguém que veio neste culto, que quer aceitar esse perdão, que quer ser transportado, que quer reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Se tiver, eu quero orar por você, no nome de Jesus.